E aí, pessoal, que tal embarcar uma viagem no tempo com a gente? O nosso destino de hoje é um período, olha, super agitado e fundamental da nossa história, a Primeira República do Brasil. A gente vai descobrir juntos como o país era governado, quais foram suas maiores crises e as revoltas que ajudaram a construir o Brasil que a gente conhece hoje. Vamos nessa? Então, para começar, como é que essa virada de chave aconteceu? Por um tempão, o Brasil foi um império com Dom Pedro II no comando. Só que lá no finalzinho do século XIX, o clima já não era dos melhores. Os militares se sentiam meio deixados de lado, os grandes fazendeiros queriam mais poder político e uma parte do povo sonhava com mais direitos. E foi nesse cenário que, no dia 15 de novembro de 1889, um golpe militar proclamou a República. Foi tudo bem rápido, viu? E sem grandes batalhas, o que encerrou de vez o período do Império. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com os primeiros anos, a chamada República da Espada. Depois, vamos investigar a primeira grande crise econômica, o encilhamento. Na sequência, vamos entender como funcionava a famosa política do café com leite e as várias revoltas que pipocaram por aí. E para fechar com chave de ouro, o evento que mudou tudo, a Revolução de 1930. Ah, e fiquem até o final, porque tem quiz para testar o que a gente aprendeu. Então vamos lá. Os primeiros anos da República foram comandados por militares. E é justamente por isso que esse período ficou conhecido como República da Espada. Foram eles que deram o pontapé inicial para organizar o novo governo do Brasil. E os dois primeiros presidentes eram marechais do Exército. O primeiro foi Deodoro da Fonseca, que liderou o governo provisório. Logo depois, veio Floriano Peixoto. Esse aí ganhou um apelido e tanto, Marechal de Ferro. E não foi à toa, ele tinha um jeito bem autoritário e firme. Não pensava duas vezes para reprimir as revoltas. Mas, por outro lado, também tomou umas medidas para agradar o povo, tipo baixar o preço dos aluguéis e da carne. Mas, nem tudo foram flores nesse comecinho. A nova república já deu de cara com um problemão econômico. Um problemão mesmo. Ele entrou para a história com um nome bem curioso: encilhamento. A ideia por trás do encilhamento, na teoria, era até boa. O ministro da Fazenda da época, o Rui Barbosa, pensou o seguinte: para industrializar o Brasil, a gente precisa de mais dinheiro circulando. A solução? Permitir que os bancos imprimissem mais moeda e dessem crédito fácil para abrir novas empresas. A intenção era aquecer a economia, sabe? Só que o plano não saiu como esperado. E aí que está o problema. Foi impresso muito, mas muito dinheiro sem ter uma riqueza real para garantir o valor dele, como ouro, por exemplo. E o que acontece quando tem muito dinheiro circulando e poucos produtos? Os preços, disparam. O valor da nossa moeda despencou. Muitas empresas que foram criadas eram pura fachada e faliram rapidinho. O resultado? Uma inflação gigante e uma crise que balançou a confiança no novo governo. Foi o primeiro grande teste da República. Bom, depois dessa fase dos militares, o poder mudou de mãos. Agora, quem mandava no país eram os grandes fazendeiros, as chamadas oligarquias. E eles criaram um sistema bem particular para se manter no comando, que ficou famoso como a política do café com leite. Vamos entender direitinho como isso funcionava. O nome café com leite já diz tudo, né? Basicamente, era um grande acordo entre as elites dos dois estados mais ricos e poderosos da época. São Paulo, o gigante do café, e Minas Gerais, um super produtor de leite e gado. Eles combinaram de ficar se revezando na presidência. Ora um paulista, ora um mineiro. Assim, eles garantiam que o poder ficaria sempre nesse eixo, deixando os outros estados de fora das grandes decisões. Tá, mas como eles garantiam que esse acordo ia funcionar? É aí que entra o coronelismo. Lá no interior, os coronéis, que eram os fazendeiros mais ricos e poderosos, mandavam em tudo. Eles usavam seu poder e influência para obrigar a população a votar nos candidatos que eles queriam, fosse por intimidação ou por troca de favores. Esse era o famoso voto de cabresto, que amarrava o eleitor e garantia que as mesmas elites continuassem sempre no poder. Mas é claro que nem todo mundo aceitou essa situação de braços cruzados, né? A Primeira República foi um período de muita, mas muita tensão social. Várias revoltas explodiram pelo Brasil, tanto nas cidades grandes quanto lá no campo. A insatisfação era geral. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve a Revolta da Armada, quando oficiais da Marinha se rebelaram contra o governo. E teve também a importantíssima Revolta da Chibata. Nela, os marinheiros, que na sua maioria eram negros, não aguentavam mais os castigos físicos terríveis que sofriam. Liderados por João Cândido, o almirante negro, eles lutaram por dignidade e pelo fim das chibatadas. Aquele acordo do café com leite parecia inabalável, né? Mas ele não durou para sempre, não.
Crises econômicas, brigas políticas, tudo isso foi enfraquecendo o sistema e levou ao fim da Primeira República. O começo do fim foi a quebra desse acordo. Imagina a cena. Em 1929, o presidente Washington Luiz, que era de São Paulo, deveria indicar um mineiro para ser o próximo presidente. Mas ele quebrou o combinado e indicou outro paulista, o Júlio Prestes. Claro que Minas Gerais não gostou nada disso. Aí se juntou com outros estados, como o Rio Grande do Sul e a Paraíba, e lançou um candidato próprio, Getúlio Vargas. O pacto do café com leite tinha rachado de vez. A partir daí, gente, foi tudo muito rápido. O Júlio Prestes até venceu a eleição de 1930, mas o grupo do Getúlio Vargas não aceitou, alegando que tinha sido fraude. A coisa esquentou de vez quando o vice do Vargas, João Pessoa, foi assassinado. Esse foi o estopim. Com o apoio dos militares, Vargas liderou uma revolução, marchou para o Rio de Janeiro, impediu a posse de Prestes e tomou o poder. Era o fim da Primeira República e o comecinho da Era Vargas. Ufa! Quanta informação, hein? Depois dessa viagem intensa pela Primeira República, chegou a hora mais divertida. Vamos testar o que ficou na memória. Preparados para o nosso quiz? Primeira pergunta: qual foi a política econômica lá do comecinho da República que causou uma inflação gigante? Tempo. E a resposta é encilhamento, aquela ideia de imprimir dinheiro que não deu muito certo, lembra? Pergunta número 2. Como era o nome daquele acordo de poder entre as elites de São Paulo e Minas Gerais? Valendo. Essa é fácil, vai. Era a República do Café com Leite. O acordo que manteve paulistas e mineiros no poder por um bom tempo. Terceira pergunta. Qual foi a revolta que lutou pelo fim dos castigos físicos contra os marinheiros? Pensa aí. Foi a Revolta da Chibata, uma luta super importante por dignidade, liderada pelo João Cândido. Quarta pergunta na tela. Quem foi o líder da Revolução de 1930 que acabou se tornando o novo presidente do Brasil? Tempo! O nome que marcou o fim desse período foi Getúlio Vargas. Ele deu início à famosa Era Vargas. E a última, para fechar o nosso quiz, qual foi o grande evento que marcou o fim definitivo da Primeira República? Vamos lá! Foi a Revolução de 1930, o movimento que levou Getúlio Vargas ao poder e mudou completamente a política do Brasil. E agora, uma pergunta para a gente pensar junto. Na sua opinião, qual foi o maior desafio que o Brasil enfrentou na Primeira República? Foi a desigualdade social, as crises econômicas ou a falta de uma democracia de verdade? Quero muito saber o que vocês pensam. Deixem aqui nos comentários. É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa jornada pela Primeira República. Se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias sobre esse período tão importante, não se esqueçam de seguir o nosso canal, ativar o sininho para não perder os próximos temas e, claro, deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima!